Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana. O programa Doc.com fazendo uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. E por ordem de sorteio realizado com os representantes dos candidatos, hoje a última entrevista com o candidato Aliel Machado da Rede. Boa noite, Aliel. Boa noite, Eduardo, a todos os ouvintes. É uma satisfação muito grande estar no seu programa. Pois é, uma campanha diferente, distinta, né? Algumas alterações aí feitas naquela mini reforma eleitoral e que ficou mais curta, né? Muita gente até estranhando um pouco da forma como está se adaptando, né, a campanha aí com essas novas regras. Estamos aí na reta final, né? Estamos passando as informações para o nosso telespectador do Doc.com, do blog também, em relação às candidaturas, né? E eu começo perguntando, assim como nos demais, né, o que te levou, o que te motivou a buscar a Prefeitura de Ponta Grossa neste ano? Bom, primeiro, eu sou morador dessa cidade, então eu quero o melhor para ela. E eu entendo que os grupos políticos que se organizaram, as propostas que antes estavam nos bastidores, não contemplavam aquilo que nós queríamos para a cidade. Por isso decidimos nos colocar como candidato a prefeito, representando um projeto político, junto com um grupo de pessoas que pensam a cidade de uma maneira diferente, para fazer um debate. A campanha eleitoral é um momento de debater a cidade, de mostrar a realidade em que a gente vive e o que pode ser feito para melhorar. Eu tenho experiência administrativa, fui gestor, conheço do legislativo, conheço a minha cidade, conheço os bairros de Ponta Grossa, e sei que muita coisa precisa mudar. E essas pessoas que têm a mesma concepção do que eu, decidiram apresentar essa proposta diferente de uma nova história para a nossa cidade. Essa candidatura, Aliel, você veio construindo ela ao longo desses 2 anos que você está em Brasília, quase 2 anos, né? Como que ela surgiu? Porque você chegou a ser eleito pelo PCdoB, né? Depois fez a transição para a rede e veio num projeto aí, inclusive a Marina Silva esteve aqui em Ponta Grossa para alavancar, né, aquela pré-campanha naquele momento, né? Você construiu essa candidatura aí nos últimos dias ou veio alimentando ela desde que foi eleito? Não, não é uma vontade pessoal. Tanto é que eu não tomo decisões para ganhar voto, eu tomo decisões do que é correto. O grande erro na política é você se prostituir a qualquer preço para enganar as pessoas e ganhar voto. Um exemplo é a minha atuação em Brasília. Todas as dificuldades que nós enfrentamos, pesadas, no momento difícil do país, eu sempre fiz aquilo que a minha consciência e a coerência me mandavam. Nunca pensando em fazer discursos fáceis, porque quem faz discurso fácil é aquele político que se corrompe, é aquele político que muda a lógica de atuação para se adequar ao momento. Isso não pode. E a naturalidade da apresentação dessa candidatura aconteceu pelas discussões em relação à nossa cidade e o que estava se desenhando, no cenário político mesmo. E eu percebi que, enquanto liderança política, com a expressão de votos que nos mostravam as pesquisas, o apelo de muitas pessoas que queriam ter um grupo para discutir a cidade, de que nós deveríamos de apresentar uma candidatura. E eu aceitei esse desafio. Agora, não foi nada planejado do ponto de vista da politicagem. Ele foi planejado do ponto de vista técnico. Nós começamos a aumentar o nosso grupo, discutir com um grupo de pessoas das mais diversas áreas da cidade e, por naturalidade, isso se consolidou. A Marina veio muito antes para Ponta Grossa. Nós temos um trabalho no Brasil inteiro. Eu fui para a Rede de Sustentabilidade porque é um partido novo. Eu estou fazendo uma aposta numa nova concepção da política num momento difícil. E eu acredito muito na nossa cidade e acredito muito que o único caminho para mudar o que está errado é participando, é debatendo. E eu gosto da política. Eu tenho a experiência de ser um morador da cidade que precisou e precisa muito, junto com a minha família, do poder público. Então eu tenho essa sensibilidade e esse é o motivo que me fez ser candidato. Você falou da questão da atuação em Brasília, né? E é uma realidade que você vem enfrentando, acredito eu, durante toda a sua campanha. Pessoas perguntando, e o voto no impeachment, né, favorável a Dilma? Você, em algum momento, chegou a se arrepender desse voto? Como que você está lidando com isso durante a sua campanha?
Eu respeito as pessoas que pensam diferente da maneira que eu penso. Porém, eu sou uma pessoa que tenho coerência e tenho lado. Eu não pensei em mim, eu já sabia que tinha uma grande pressão popular para que houvesse esse procedimento, mas as pessoas olhavam do ponto de vista político e eu olhava do ponto de vista legal. Eu entrei com uma ação contra a Dilma para que ela saísse do cargo. Porém, eu sempre fui a favor de uma nova eleição. E o que passou foi uma grande politicagem em relação à minha pessoa em Ponta Grossa. Venderam outro aliel para as pessoas, me atacaram. Eu estou com vários processos judiciais para recuperar ataques feitos à minha família, à minha pessoa, invenções que fizeram, edição de vídeos mentirosos. E isso, infelizmente, é uma campanha negativa que muitas vezes existe com outros interesses. A minha rejeição diminuiu mais da metade, porque as pessoas, eu estou tendo contato com elas. E elas estão vendo que de fato é isso. Acho que tem que fazer um comparativo. Tem que entender que esse momento é uma discussão da cidade. E também o que é cada candidato dentro do cenário político. O que cada um já fez. Qual é a história de cada um. Eu moro no mesmo lugar desde quando eu nasci. Eu não tenho e nunca tive um processo na justiça contra mim. Eu já fui administrador. Eu fiz na Câmara Municipal de Ponta Grossa o que nunca um ex-gestor fez. Nunca. Combati a velha política. Agora, existem momentos que, assim como na nossa casa, o político tem que dizer não. Mesmo que naquele momento não tenha um entendimento sobre aquilo. O tempo vai mostrar o que está acontecendo. Eu não sou defensor do PT, não sou defensor de quem faz coisa errada. Eu acho que pessoas boas e ruins existem em todos os partidos e que tem que ter punição para quem fez coisa errada. Agora, especificamente, aquele processo não era um processo simplesmente de tirar uma pessoa, era de colocar outra. E agora a gente está sentindo as consequências. Nós estamos tendo mudanças drásticas em áreas sensíveis, temos problemas nas aposentadorias, não resolveu o problema do desemprego e as pessoas queriam resolver através da política. Então que se faça uma nova eleição. Mas eu estou muito tranquilo, na cidade eu estou sendo recebido de maneira muito aceitável nos bairros e as pessoas querem discutir a cidade, que passa por um problema gravíssimo, que tem um abandono dos bairros, que tem problemas em saúde, problemas na educação, problemas de transporte, de mobilidade, problema de abandono dos nossos parques. E eu acredito que é isso que as pessoas querem discutir. E elas vão comparar quem está trabalhando com a verdade e quem tem mais condições de governar o nosso município. Antes da gente entrar na discussão do plano de governo, né? Uma pergunta mais voltada à questão política realmente. Você citou a questão do PT e também o combate à velha política que você citou em relação à sua atuação na Câmara. Na sua coligação você está com o PT e também com o PMDB, né? Que foi a coligação aí Dilma Temer, né? Não seria velha política também? Não seria. O Requião é presidente do PMDB do Paraná e também foi contra em Brasília o Temer. E eu estou tratando de Ponta Grossa. Eu uni um grupo de pessoas que moram e vivem aqui. Como eu falei, existem pessoas boas e ruins em todos os partidos. Vou te dar um exemplo. Eu tive o apoio desse mesmo grupo de pessoas para ser presidente da Câmara. E eu não titubeei no momento que nós tivemos um processo de cassação de uma vereadora que era do PT. Isso significa que existem pessoas boas e ruins em todos os partidos e o que você tem que fazer é não se entregar, não fazer acordos políticos que não te permitam fazer as mudanças necessárias. Quantos partidos não me apoiaram para eu me eleger presidente da Câmara? Porque eram partidos políticos. E isso não fez com que eu voltasse atrás nas decisões importantes. Não é porque nós estamos tratando de Ponta Grossa. Não é porque o autor do pedido de cassação do Cunha, do PMDB, o autor do pedido é o meu partido e eu. O autor do pedido de cassação do Delcídio, do PT, é nosso. O autor do pedido de novas eleições para cassar a chapa Dilma Temer é nosso. Eu entrei na justiça. Agora, essa é uma situação que envolve o Brasil. Nós temos coligações de outros partidos aqui, de partidos que foram contra o impeachment lá. Por exemplo, PDT fez um indicativo do voto contrário. O único deputado federal do PDT no Paraná foi contra o impeachment. Por exemplo, o PPS está coligado com a rede em várias outras cidades do Brasil. O PPS, que é do prefeito, com o meu partido. Então, assim, existe muita questão da pontualidade local. Eu estou discutindo Ponta Grossa. Eu respeito o Péricles, que é uma pessoa que
já foi prefeito, teve seus erros, equívocos que não devem ser repetidos, mas também teve muitas coisas boas. E a gente tem que ir para o lado bom. Eu não tenho nenhum processo contra mim e tenho liberdade para defender os interesses da cidade de Ponta Grossa. Tá certo, então, olha, a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Na sequência, a gente volta falando em relação a questões envolvendo o plano de governo do candidato Aliel Machado para a Prefeitura de Ponta Grossa. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa doc.com na sequência da entrevista com o candidato à Prefeitura de Ponta Grossa, Aliel Machado. Aliel, falamos de questões políticas no primeiro bloco. Nesse bloco, gostaria que você citasse a sua avaliação de qual é o principal desafio do próximo prefeito de Ponta Grossa a ser eleito pela população no dia 2 de outubro ou no dia 30 de outubro, se tiver segundo turno. O que ele vai precisar ter de principal desafio para a nossa cidade crescer? Primeiro, gestão e coragem. Um prefeito tem que administrar. Quando você administra, você precisa ter prioridades. E o problema da política é que o político vive de votos. Então ele tem que criar situações e muitas vezes ele tem um descontrole sobre a administração pública. Eu fiz isso quando eu estava na Câmara. Eu fiz isso de administrar bem, pensando nas pessoas, quando eu coloquei rastreadores nos veículos públicos, que rodavam mais de 10, 12 mil quilômetros por mês cada carro. Quando eu coloquei limite no uso dos celulares dos vereadores, que tinha vereador que gastava perto de 3 mil reais por mês, e eu coloquei limite. Quando eu diminuí proporcionalmente o número de cargos comissionados. Quando você faz isso, você pensa gestão. No poder público, diferente da sua casa, você tem regras estabelecidas por lei, pela Lei de Responsabilidade Fiscal e outras legislações, e você tem que fazer funcionar bem. Primeiro ponto é fazer funcionar bem as coisas que já existem. Não adianta ficar inventando muita coisa nova e o que existe não funcionar bem. Um exemplo, as entidades, que até hoje têm recursos atrasados da Prefeitura que atendem as nossas crianças, que atendem os nossos deficientes, que atendem uma demanda que era do poder público. Então, é preciso fazer funcionar bem. Por isso eu tenho como proposta, de início, a primeira, cortar 50% dos cargos comissionados na Prefeitura. Deixar os cargos comissionados que trabalham, aqueles que têm uma função técnica dentro da gestão para ajudar a tocar o plano de governo. Agora, não uma quantidade para fazer acordos políticos, que muitas vezes existem funcionários que nem sabem o que vão fazer nem onde estão. E isso é mau uso do dinheiro público. É rever conceitos na parte administrativa e de gestão. É modernizar a gestão pública para que haja economia de recursos. E com isso possa se investir bem. Depois tocar em todas as áreas, com equipes competentes e técnicas, fazer uma escolha de composição do governo de maneira muito coerente, que os acordos políticos não ultrapassem a necessidade de ter uma equipe competente, técnica, que conheça da pasta que vem administrar e cuidar, conversando com as pessoas, fazendo uma administração cuidando das pessoas. A questão orçamentária para o ano que vem já está definida e, como é de praxe, sempre um ano antes, você define o orçamento para o próximo ano, a previsão orçamentária, que é de 716 milhões de reais para 2017, e é esse o orçamento que o próximo prefeito irá trabalhar. A gente sabe que tem os 25% da educação, os 15% da saúde, que são obrigatórios, e a folha de pagamento da prefeitura está em 52% aproximadamente, perto do limite prudencial. Como fazer para contratar mais pessoas para melhorar o serviço, melhorar o atendimento, sendo que está realmente com essa marra orçamentária de não poder extrapolar esse limite aí com o pagamento de pessoal? Tudo isso porque nós tivemos uma administração muito ruim nesses 4 anos. No momento de dificuldade, numa cidade que tem poucos recursos, porque orçamentariamente, comparado com outros municípios, esse é um orçamento pequeno para a cidade. Você criar quase 100 cargos comissionados, nós temos 308 cargos comissionados, que são aqueles políticos, aqueles que o prefeito deixa o vereador indicar um tanto, que coloca não sei quem que ajudou na campanha do outro lado. Isso é começar cortando na própria carne. Eu tenho condições de fazer isso porque eu não estou lá.
porque não me amarrei com ninguém e não tenho 308 já nomeados que não querem sair. Eu vou deixar pessoas técnicas, responsáveis, e vou melhorar a questão do orçamento do município. Porque a questão da folha salarial do limite prudencial, que já ultrapassou o limite de prudência, que é 51%, você consegue melhorar quando há uma melhora na arrecadação, porque ele é proporcional. Com a diminuição dos cargos comissionados, nós já vamos ter uma diminuição nesse índice. Mesmo que pequeno, é um corte na carne, já começa a ter um índice melhor. Com o aumento da arrecadação, com uma gestão eficiente que nós vamos fazer, com uma melhoria na qualidade dentro do setor de fiscalização da prefeitura, na arrecadação dos impostos relacionados a empresas e tudo mais, na melhoria de gestão, eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter um acréscimo orçamentário e com isso, naturalmente, a porcentagem na questão do funcionalismo diminui na questão do limite prudencial e com isso nós teremos uma margem para trabalhar. É importante citar também que a questão orçamentária é uma previsão. Então é uma previsão da arrecadação. Ela pode ser mais ou pode ser menos, depende da economia, ela depende das ações do município. E eu tenho certeza absoluta que com alguns trabalhos já de início que nós vamos fazer de revisões de contrato, de revisões na arrecadação e tudo mais, não do ponto de vista de aumentar impostos, que isso nós não vamos fazer. Inclusive, eu era vereador quando o prefeito aumentou em quase 40% a taxa do lixo. Eu votei contra. Eu votei contra o aumento de cargos comissionados. Eu votei contra o aumento do IPTU, que tirou foto até de casinha de cachorro das pessoas que depois tiveram dificuldade. Nós vamos trabalhar com gestão. E com isso, naturalmente, nós vamos melhorar a questão arrecadatória do município. A questão também envolvendo o orçamento do município, já emendando uma outra pergunta, a questão da industrialização por qual passa, né, esse segundo momento aí de maior atração de indústrias aqui para Ponta Grossa, logicamente vai refletir no orçamento do município. Ele tem um tempo, né, de 2 a 3 anos, né, para que o imposto arrecadado, principalmente o ICMS e tudo mais, volte em termos de orçamento. Mas qual seria a sua política pública para atrair mais indústrias e se esse é o caminho no seu entender? Bom, primeiro, como essas empresas vieram para cá, por quais motivos e quando? Nós temos o segundo maior parque industrial do Paraná, aqui em Ponta Grossa. E nós estamos num lugar estratégico do ponto de vista geográfico, em se tratando do estado, porque saturou a região metropolitana de Curitiba, nós temos uma via duplicada até Curitiba, que tem um aeroporto internacional em São José dos Pinhais, e temos via duplicada até o Porto de Paranaguá. Por consequência, nós temos aqui em Ponta Grossa mais indústrias. Inclusive temos a qualidade da nossa água e tudo mais, que ajuda na vinda dessas indústrias. O protocolo da Ambev, quando foi assinado? Que estão falando na propaganda. Foi assinado com Vosgrau. DAF, foi assinado quando? Com Vosgrau. E outras empresas, e porque nós estamos num lugar geográfico importante para a nossa cidade, do ponto de vista de localização no estado. É lógico que ter indústrias é de fundamental importância e no meu plano de governo eu tenho como objetivo a expansão do distrito industrial que hoje está saturado e não tem mais espaço. Também tenho como estrutura elaborar parcerias, buscar um diálogo com a Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa e com as empresas para reestruturarmos o nosso distrito industrial, além de ampliá-lo através de um pedido de doação que eu vou fazer em Brasília. Já tenho declarado o apoio da deputada Cristiane Arede, do deputado João Arruda, do deputado Giacobo, deputados federais que me apoiam e que irão me ajudar na gestão de Ponta Grossa, para a doação da empresa da fazenda da Embrapa, que é ao lado do distrito industrial, numa área muito grande, que nos possibilitaria ampliação do distrito industrial. Mas também é preciso revitalizar o nosso distrito industrial atual, que sofre com problemas de transporte para os trabalhadores, que sofre com problema de pavimentação, falta de calçadas, e isso é um perigo, porque nós temos reclamações de empresas e empresas que poderiam crescer dentro da cidade, que não crescem. Esse é um ponto em se tratando da questão de emprego e geração de recursos para o município. Mas em se tratando de emprego ainda, grande parte dos empregos no Brasil inteiro não são da indústria.
Porque a indústria, do ponto de vista quantitativo, não é a maior responsável pelo número de empregos. Vou dar um exemplo. Uma empresa como a Ambev, que é uma das maiores do mundo, em Ponta Grossa, gera em torno de 500, 600 empregos. Somente um supermercado na cidade gera isso, de grande porte. Então nós temos muitos empregos no setor terciário, que é serviços e comércio. E nós temos que potencializar, porque Ponta Grossa está atrás de várias cidades paranaenses na geração de empregos em serviços e comércio. É só olhar os bairros de Ponta Grossa que você vai perceber. Você pega o conjunto do Minha Casa Minha Vida, as pessoas têm que pagar R$12 no pacote de feijão porque não tem um comércio forte ali, perto da sua casa. E com isso, naturalmente, nós perdemos empregos também. Então nós temos que descentralizar, e no nosso plano de governo nós temos propostas de fomentar isso, distribuindo renda através de financiamentos para os comerciantes e criar as ruas do comércio. Com isso ele vai pagar por esse financiamento, nós vamos buscar parcerias, é possível de fazê-lo, para recuperar o índice de poucos empregos no setor de comércios e serviços na cidade de Ponta Grossa, que está muito aquém de outras cidades. Mudando um pouquinho de assunto, as suas propostas, olhando o seu plano de governo, na área da saúde, ela prima aí por reativar CAS, né, e fazer uma série de outras atividades. Qual seria a prioridade na área da saúde? Primeiramente, gestão. Fazer funcionar o que existe. Nós temos unidades de saúde que foram fechadas para reformas que estão fechadas há quase 2 anos. Isso não é possível de se aceitar. Nós temos que ter gestão e planejamento, porque saúde não pode esperar. Saúde é coisa séria. E eu digo isso não por discurso político. Eu digo isso porque a minha mãe usa o sistema de saúde e tem problemas graves de saúde. Eu tentei fazer um plano de saúde para ajudar ela, não consegui porque a carência era muito tempo. E eu cuido da minha mãe. Ela vai no pronto-socorro, demora para ser atendida, é um problema grave. As pessoas ficam em macas nos corredores. As pessoas tiveram os CAS fechados, que hoje estão funcionando como postinhos de saúde, ao lado dos terminais, e nem entrada para o terminal tem. Nós temos um hospital da criança que, na minha opinião, é um posto de saúde, não é um hospital. Você não tem UTI, você não pode fazer uma cirurgia de apendicite. Isso não é aceitável, na minha opinião. Por isso, nós temos que ter gestão, melhorar e modernizar o sistema, melhorar a qualidade do atendimento em respeito às pessoas. E eu vou reabrir os CAS como os centros regionais de especialidades. Nós vamos ter especialidades específicas e aquelas que tratam de doenças crônicas. Com isso, nós teremos uma interação do médico da unidade de saúde com o médico especialista. E os CAS foram fechados porque o município não pode terceirizar e não teve competência para manter com equipes próprias. Por isso, fechou. Agora, as especialidades é possível uma terceirização específica para você resolver emergencialmente. E eu vou cobrar do governo do Estado, que o governo do Estado banque a sua parte. É isso que eu gostaria de comentar também. Você citou a questão do Hospital da Criança, é uma atribuição aí do governo do Estado, né? Como conseguir fazer com que o governo invista? Nós atendemos, inclusive, crianças de outros municípios. Não que não tenha que atender, agora cada um que arque com a sua responsabilidade. E o governo do Estado é o responsável por média e alta complexidade. Então, nós temos um hospital municipal que é o pronto-socorro, que é porta aberta, então atende todo mundo que vai, tem que atender, porque é saúde. Agora, o custo é extremamente grande para o município. E nós temos que melhorar a qualidade, investir mais, mas investir com qualidade. O Hospital da Criança é um exemplo. Nós temos cadastrado leitos no hospital, no Ministério da Saúde, e nós temos um problema grave, porque ele trata só como um postão. Uma apendicite, você tem que levar nossas crianças para Campo Largo. Quantos milhões? Mais de 20 milhões por ano se gasta no Hospital da Criança. E a gente tem que melhorar essa gestão, não pode aceitar que seja dessa maneira. Eu vou resolver esse problema com gestão. Tá certo, estamos chegando ao final desse bloco. Vamos para mais um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta aí, continuando a conversa com o candidato da rede à Prefeitura de Ponta Grossa, deputado Aliel Machado. O instante só não sai daí, doc.com, você bem informado. O programa doc.com está de volta na sequência da entrevista com o candidato da rede à Prefeitura de Ponta Grossa, Aliel Machado. Aliel, falávamos da questão da saúde e tem assuntos realmente que são recorrentes por conta da demanda que a população tem pelos serviços, né, pelo serviço prestado pelo poder público. A saúde é um deles, nós tratamos no bloco anterior, a educação é outro.
né? Como você pensa em atuar diante da área da educação aqui em Ponta Grossa? Essa é uma área que eu gosto muito de falar porque a minha atuação política, histórica, desde o movimento estudantil, é na área educacional. Eu ajudei a discutir o Plano Nacional de Educação aqui em Ponta Grossa. Eu sou membro titular da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. E eu sei o quanto a educação é importante para criar independência à nossa população e dar condições das pessoas terem uma vida melhor. Começa na educação, principalmente das nossas crianças. Agora, a educação não pode ser trabalhada como números. Ela tem que ter qualidade. O que nós temos hoje são crianças, e isso os pais que estão me ouvindo sabem que é verdade, que saem das escolas municipais muitas vezes sem saber ler e escrever, indo para as escolas estaduais com dificuldade. A escola de tempo integral, ela é importante, está prevista no Plano Nacional de Educação. Agora, antes de você ter números de tantas escolas, é preciso ter qualidade. Porque escola de tempo integral é ter qualificação na hora de ensinar e contraturno escolar para essa criança. Hoje nós temos crianças que ficam o dia inteiro na escola e voltam cansadas para casa. Não por culpa dos profissionais, nem dos professores que são competentes, mas por problemas de gestão, de valorização dos funcionários, de planejamento. Nós temos casos de professores que não têm tempo para almoçar. Eu não vi robótica nas escolas como se todas tivessem. Eu não vi todas as escolas com esse contraturno escolar que deveria ser feito. Então é trabalhar com planejamento. A educação tem uma amarra orçamentária de 25% do orçamento, então ela tem condições de melhorar isso. Eu tenho algumas propostas que penso nas mães trabalhadoras, aquelas pessoas que trabalham à noite, com a criação do CMEI noturno. O CMEI noturno vai respeitar o projeto pedagógico, ele vai respeitar a função do professor, que não é cuidador de criança e professor, mas ele vai dar oportunidade para aquela mãe que trabalha à noite no shopping, que trabalha à noite no comércio, ou que estuda numa faculdade, na nossa universidade, e ela deixa o seu filho hoje no CMEI durante o dia, e à noite ela estuda ou trabalha. Então ela não vê a sua criança nem de dia, nem à noite. Quando ela chega em casa, o filho já está dormindo. Com o CMEI noturno, essa mãe terá uma opção de turno. Ela ficará com a sua criança durante o período matutino, de manhã, e à tarde, antes de ir para o serviço, ir para a faculdade, deixará o seu filho na escola, no CMEI. E esse CMEI, com novas equipes, valorizando os profissionais, terá condições de atender essa demanda importante. Essa é uma ideia. Não estou oferecendo presente para as crianças, que é impossível de ser feito, que é até uma irresponsabilidade. Eu estou querendo melhorar a qualidade. Teremos outros projetos de valorização dos nossos profissionais e melhorar a qualidade do ensino. Isso é o papel e um dever de todo prefeito. Isso é um papel e um dever de todo pai e de toda mãe. E eu, que atuo nessa área há muitos anos, vou melhorar o programa Passe Livre, que começou com o Péricles, quando criou a lei do passe livre para crianças que moravam acima de 1.000 metros e ganhavam da prefeitura o passe. Eu vou melhorar o programa, não tendo restrições de horário, para que os nossos jovens possam ir até a biblioteca no contraturno, possam ter acesso à cultura, ao esporte, porque isso também é educação. Educação é independência à população e é um tema importante. Nós vamos zerar as vagas para crianças de 6 meses a 3 anos, 5 meses não dá. Tem gente falando 5 meses, a criança tem que ser amamentada, segundo a Organização Mundial da Saúde, até os 6 meses. Então é preciso incentivar as mães a amamentarem até os 6 meses e não levar antes dos 6 meses para o CMEI. Inclusive a licença é de 6 meses por esse motivo. Então nós vamos cuidar com carinho das nossas crianças, das nossas mães, não trabalhando com números, mas trabalhando com qualidade. E é o dever de todo prefeito e eu espero poder contemplar bem na nossa administração essa que é uma das demandas mais bonitas que um prefeito pode trabalhar. Uma outra questão, Léo, e como você pretende trabalhar com isso, é a expansão urbana da cidade. A gente vê a cidade crescendo, novos residenciais, novos conjuntos habitacionais saindo, mas lógico, existe todo um planejamento para levar transporte com qualidade até esses locais, para levar também outros serviços que o poder público proporciona à população. Como fazer isso? Primeiramente, o que é o programa Minha Casa Minha Vida, que trata desses conjuntos habitacionais? Quem fez e quando?
São programas habitacionais do governo federal, financiados pela Caixa Econômica Federal, e que o município peca muito, porque ele tinha o direito e o dever, com a Prolar, de ser protagonista, e não foi. Ele aceitou que os investidores que planejavam a construção desses conjuntos habitacionais levassem essa estrutura para longe do centro da cidade e dos bairros. Com isso, encareceu muito para o município, porque quando você coloca um Costa Rica lá do outro lado da cidade, você tem que ter estrutura, você tem que ter posto de saúde, hoje não tem lá. Você tem que ter vaga para as crianças no CEMEI perto da casa, hoje não tem lá. Você tem que ter vias urbanas capacitadas para ter acesso ao trânsito, hoje não tem lá. Então faz-se muito politicagem, a Prolar erra ao não ser protagonista de definir esses locais de uma maneira que diminua a necessidade de investimento em infraestrutura em locais que já existem. Com isso ficaria mais fácil para o município. Nós precisamos ter responsabilidade. A maioria dos conjuntos habitacionais não é nenhuma crítica pontual só à atual administração, é inclusive anteriores, porque foram assinados a grande maioria dessas casas que vieram, mas a grande maioria. Eu posso falar do Conjunto América, eu posso falar do Panamá, eu posso falar do Londres, eu posso falar do Costa Rica, e de todos, a grande maioria, foram assinados e acertados na gestão anterior, do prefeito Pedro Vosgrau, que agora aparece na televisão, nas propagandas aí da prefeitura, que não foi nessa gestão. Então, é preciso, antes de você entregar, ter cuidado. Essas pessoas hoje que moram nesses conjuntos demoram para chegar no seu serviço. Quando vão pegar um ônibus, não tem casinha do ponto de ônibus. E quando está chovendo? Isso é um desrespeito, é uma coisa simples, que impacta na vida das pessoas. Então a palavra-chave, Eduardo, é planejamento. É ter uma equipe competente, respeitar essas pessoas e não trabalhar essas pessoas como se elas fossem números. E a nossa administração. A minha mãe ficou 10 anos na fila da Prolar. Eu sempre morei em casa alugada com a minha família. E a gente não teve contemplação porque também não tem transparência. Continua não tendo. Pessoas que não precisam pegam essas casas, porque a Prolar tinha que ter uma fiscalização maior, efetiva, no momento desses cadastros. Tem pessoas que vendem, alugam, trocam, e quem precisa de verdade acaba sofrendo. Então, é preciso ter planejamento em todas as áreas. E a questão do ponto de vista de trânsito, que envolve a questão de estrutura nos programas habitacionais, é uma questão muito séria, que o povo está sofrendo bastante, e nós vamos mudar essa realidade com uma gestão eficiente. Questão do transporte também, Eliel, como é um serviço, né, prestado à população que de forma recorrente, ele vem à tona sempre quando se fala de reajuste de tarifa e também aí da qualidade realmente do serviço prestado. Como você pretende a relação com esse contrato que já está vigente, né, com a Aviação Campos Gerais, a empresa, né, que venceu a licitação? Existe alguma forma de tentar mexer nessa questão? Existe sim. Não adianta vir com o discurso demagógico, como o atual prefeito fez na passada, falando do monopólio, não resolveu nada. Nós temos uma situação grave no transporte coletivo porque ele é uma colcha de retalhos. A partir do momento que nós tivemos um crescimento da cidade, foi se implantando linhas de ônibus sem planejar o trânsito da cidade. E, por consequência, você piora o transporte coletivo. Vamos entender o que é o transporte coletivo primeiro. É um serviço público concedido a uma empresa. As pessoas pensam, eu tenho pouco ônibus na minha vila, a empresa está errada. Não é a empresa que define isso, é a prefeitura. A empresa só presta o serviço. Quem determina todas as ações é a prefeitura de Ponta Grossa. Como nós temos uma colcha de retalhos, nós não temos um planejamento bem organizado com as linhas de ônibus, que você fica atendendo interesse político aqui, atende um outro interesse político ali, faz um conjunto ali sem pensar no transporte. Você vai piorando o serviço. Como funciona? Nós temos uma planilha de custos, e essa planilha de custos ela é de acordo com os gastos do transporte. Quando você melhora a qualidade porque aumenta o número de ônibus, você tem um impacto na planilha, e naturalmente a passagem vai aumentar. Porque a empresa tem uma margem de lucro, mas é aquilo. O conteúdo da planilha é definido por lei e tem regras. Nós precisamos, primeiramente, ter uma fiscalização muito rigorosa dentro do transporte coletivo. Segundo, nós temos que ter dentro do transporte coletivo planejamento. Por isso que eu vou criar o terminal do Jardim Carvalho de Santa Paula. Hoje quem mora lá no Itapoá, hoje quem mora lá no Buenos Aires, hoje quem mora no Dom Bosco, hoje quem mora no Gralha Azul, tem que sair lá do seu bairro
e até o terminal da Nova Rússia para poder ir para o centro. Vou dar um exemplo melhor. O aluno que estuda no Elzira, no Santa Paula, tem que sair do Elzira, tem que sair lá do Gralha Azul, pegar o ônibus e ir até o terminal da Nova Rússia e voltar para o Santa Paula. Isso é falta de planejamento. Com o terminal de Santa Paula, que eu não vou mexer nas linhas diretas do Santa Paula para o centro, vai continuar as linhas diretas para o povo não precisar pegar e descer logo em seguida. Com o terminal de Santa Paula, todos esses bairros, Xangri-Lá, Dom Bosco, Gralha Azul, Itapoá, Buenos Aires e todos os demais ali, terão mais linhas de ônibus, porque esse ônibus vai ser um ônibus coletor, que vai ficar fazendo só o bairro. E dentro do terminal de Santa Paula eu terei linhas diretas para o terminal central para essas pessoas e linhas para o terminal da Nova Rússia. Vão melhorar a qualidade de vida das pessoas que vão ganhar mais horas com a sua família. Vão melhorar a qualidade do seu dia a dia. Vão fazer ligações de bairros importantes, não gastar dinheiro para revitalizar uma avenida no Jardim América, que custou mais de R$1 milhão, enquanto tem ligações importantes, como do bairro Órfãos, com o Parque Nossa Senhora das Graças, que diminuiria o tempo e melhoraria o custo do transporte coletivo, porque o Parque Nossa Senhora das Graças poderia fazer esse trajeto. Então a gente está tratando de prioridade, com responsabilidade. Tá certo, a gente vai para mais um rápido intervalo e na sequência a gente volta aqui concluindo a entrevista com o candidato da rede à Prefeitura de Ponta Grossa, Aliel Machado. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa doc.com na sequência da entrevista com o candidato da rede à Prefeitura de Ponta Grossa, Aliel Machado. Aliel, em meio a esses desafios, né, que a administração municipal terá a partir dos próximos anos, está a questão da segurança. Embora seja também uma atribuição do Estado, né, a gente vê que cada vez mais os municípios estão, aí, principalmente os municípios de maior porte, estão aí sendo incumbidos de também tratar da segurança. Qual é a sua proposta para essa área? Bom, como você falou, essa é uma responsabilidade, uma atribuição do Estado e uma responsabilidade de todos. Isso é texto constitucional, né? Agora, o município tem que atuar, lógico, porque as pessoas moram, não no Paraná, elas moram em Ponta Grossa, no nosso caso. E o prefeito tem que ter, sim, sensibilidade de trabalhar esse tema. Agora, segurança pública é igual saúde. Nós investimos 30% do orçamento em saúde. Sabe por quê? Porque as pessoas já estão doentes. Então tem que investir pesado, cuidar da saúde. Agora, o que pode ser feito para melhorar esses índices, tanto na segurança quanto na saúde? Trabalhar a prevenção. A grande parte dos problemas de segurança estão em lugares que têm vulnerabilidade social. Nós temos estruturas físicas das escolas, que se você trabalha a conscientização dessas crianças, se você coloca a guarda municipal para fazer palestras, essa guarda comunitária, um grupo, pode ser da guarda municipal que atue nos bairros da cidade, você consegue trabalhar a melhora disso. Outro ponto de vista é, antes de você colocar o guarda para prender, para fazer a segurança de um crime que já está acontecendo, você precisa trabalhar a questão de prevenção também com uma nova modalidade que está surgindo no Brasil, que é a justiça restaurativa, que são os mediadores de conflito. Existem problemas de segurança que acontecem por essa vulnerabilidade social e que o poder público pode atuar antes. E aí tem que ter uma integração das secretarias do município de Ponta Grossa, Secretaria de Educação, de Assistência Social, de Saúde e de Segurança. Por que saúde? Porque você consegue encontrar em bairros da cidade situações graves, caóticas, que fazem a pessoa cometer um crime, se tratando de problema de saúde. Mediador de conflito, em Caxias do Sul agora, Caxias do Sul está formando 7.000 mediadores de conflito, que é uma profissão de pessoas que atuam nas suas comunidades, trabalham, identificam problemas em relação à segurança e antes de levar o problema para a justiça, conseguem com o poder público amenizar e até resolver muitos casos. É direito à justiça, que muitas pessoas hoje não sabem nem quais direitos elas têm. Então, trabalhar a segurança pública no conceito de prevenção, trabalhar no conceito de acesso a direitos, conhecimento de direitos, é muito importante, porque você evita situações mais graves lá na frente. Nós temos que trabalhar com inteligência, fortalecer também o monitoramento por câmeras
no município, que tenham que esse monitoramento também exista nos bairros da cidade de Ponta Grossa, que nós possamos utilizar os prédios públicos para começar esses monitoramentos também nos bairros, investir também na nossa Guarda Municipal, que tem um papel importante. Agora, a Guarda Municipal não pode ter 30, 40 rodando uma avenida no centro da cidade e o bairro abandonado. Vou dar mais um exemplo, Santa Paula. Nós temos um alto índice de criminalidade. Semanas atrás, uma menina teve uma abordagem no ponto de ônibus e levou um tiro. Se nós tivéssemos uma base da Guarda Municipal lá, talvez isso não estivesse acontecendo. Descentralize os serviços. Vou fazer isso através dos pontos da cidadania, que não é nada de astronômico. Os pontos da cidadania é descentralizar os serviços que a prefeitura já tem para mais perto das pessoas. Onde é a base da Guarda Municipal hoje? Lá no Mariotília, lá em Oficinas. Onde é a base do SAMU hoje? É no centro. Se precisa ir até o Cristo Rei, que é na região norte. Se precisa ir até o Paraíso. Se precisa ir até o Costa Rica. Se precisa ir até o Caracará. Eu estou dando um exemplo de alguns extremos da cidade. Então é preciso que esses serviços estejam mais perto das pessoas. Fazer funcionar bem o que já existe. Nada de mirabolante. Fazer funcionar porque as pessoas precisam desses serviços da prefeitura. Você tem falado também em algumas entrevistas, no seu plano de governo, a questão do investimento em esporte. Como fazer isso com um orçamento aí enxuto? Sabe quanto se investe hoje no esporte em Ponta Grossa? 0,5%. 0,5%. Quando eu falo em dobrar o orçamento do esporte, eu estou falando somente em 1%. 0,5%. Dobrando, fica 1%. Nós temos que entender que o esporte, além de retirar os nossos jovens da droga, ele é uma prevenção na área da saúde. Quando você leva academias do esporte para os bairros, as pessoas ficam menos doentes. Quando você investe no esporte com uma Copa, como era a Copa Cidade Viva, os jovens têm tendência menor de ir para o mundo da criminalidade, das drogas. Você precisa incentivar a prática esportiva nos bairros da cidade, não só com estruturas físicas, mas com condições, com técnicos, com equipes capacitadas da Secretaria de Esportes, da Fundação de Esportes, para atender nos bairros. E o esporte é fundamental nesse aspecto. Eu trabalhei 2 anos na Paraná Esportes, do governo do estado, fui chefe do Centro Regional da Paraná Esportes e sei que é muito possível melhorar esse orçamento. Eu estou falando a partir de 2018, não 2017, que o orçamento está pronto. Nós temos previsão de crescimento orçamentário e tenho certeza absoluta que a valorização das nossas equipes, que os polos que já existem hoje de atividades esportivas na cidade, se tiverem um incentivo da prefeitura, vai melhorar a qualidade de vida da nossa população e das nossas crianças. Vou dar um exemplo maior. Padre Carlos, Colégio Estadual Padre Carlos Elésio no Sabará. Nós temos um polo de uma equipe feminina que representa a cidade de Ponta Grossa, que tem pouco incentivo, que está trabalhando com meninas da comunidade. Com um aproveitamento maior do ponto de vista financeiro e a prefeitura auxiliando, nós podemos aumentar esse polo e atender quantas pessoas lá. Nós temos um grupo de capoeira com crianças na cidade inteira, mas vou dar o exemplo do Jardim Maracanã. Se você consegue ter um incentivo, porque hoje vivem de doações, de pedidos, muitas vezes atraso, tem que ficar recebendo apoios, poucos projetos são aprovados porque os recursos são pequenos no Conselho Municipal de Esportes. Então é preciso fortalecer isso. Por isso nós vamos ter várias atividades esportivas durante o ano todo, vamos valorizar os eventos já existentes, históricos, como o GEM, na cidade de Ponta Grossa, e dar condições e dar prioridade nas parcerias com os projetos esportivos já existentes, como o Campeonato Amador também. Aliel, gostaria que você falasse da escolha do seu candidato a vice, o Eliseu Chociai. A gente, até por conta dessa campanha mais curta, não teria tempo hábil de chamar todos os candidatos a vice aqui no doc.com para também exporem as suas ideias, mas eu gostaria de que você falasse um pouco do Eliseu. O Eliseu é um funcionário público municipal que cresceu ali no bairro do Rio Verde, uma pessoa, um cristão de família muito respeitada aqui na nossa cidade, uma pessoa humilde. Ele é funcionário público que trabalha há anos na Prefeitura de Ponta Grossa e conhece os problemas da nossa cidade, principalmente os problemas estruturantes na Prefeitura. Ele já foi secretário do Juscelito, secretário municipal do Vosgrau. Na minha gestão, não vai atuar em relação aos servidores públicos, ele vai atuar na área política, na área de governo da Prefeitura do ponto de vista político, porque ele tem um tato político, tem uma grande liderança na política e é uma pessoa muito respeitada.
nunca teve uma falta no serviço, um dia descontado na prefeitura, e é auditor fiscal. Nesse momento de dificuldade, que nós precisamos trabalhar muito a questão de gestão, ter um contador, um auditor fiscal como ele, vai me ajudar bastante. Agora, é uma aliança pensando a cidade, não teve nenhum tipo de acordo político do ponto de vista de divisão de prefeitura, para nenhum partido, com cargos, com secretarias, com firmação de acordo, nenhum com ninguém. Por isso eu teria a liberdade de governar bem a cidade de Ponta Grossa e o Eliseu vai ser importante para me ajudar. Tá certo. Essa questão, Aliel, da sua ascensão, né, na política, ele se elegeu vereador, né, teve uma eleição que você não se elegeu, né, na primeira. Depois, na segunda, se elegeu vereador, aí presidente da Câmara, internamente, deputado federal, e Ponta Grossa almejava aí, realmente aumentar essa representatividade em relação aos representantes em nível nacional. Você, se for eleito prefeito, deixa essa cadeira em Brasília. Como que você vê isso? Se eu for eleito prefeito, porque as pessoas escolheram que o melhor projeto para a cidade é o nosso. Então é uma decisão não minha. Eu não deixo de ser deputado por ser candidato. Quem faz essa escolha é a população. E a população tem tradição em escolher líderes dessa natureza. O Péricles era deputado quando foi eleito prefeito. O Joselito deixou o mandato de deputado quando foi eleito prefeito. O atual prefeito abandonou porque ele era deputado quando foi eleito prefeito. Então, assim, eu entendo que eu estou contribuindo com a cidade apresentando uma proposta. Se eu pensasse individualmente em mim ficar como deputado federal, para mim mesmo era melhor. Agora eu estou pensando num projeto político porque eu amo minha cidade e quero contribuir com ela. E nós não vamos perder representatividade. Até porque eu estou contribuindo muito com o município. Tive que fazer parcerias, inclusive, com outros entes, não com a prefeitura. Eu consegui uma verba de 4 milhões de reais para a construção da nova maternidade. Eu consegui 1 milhão de reais para o nosso pronto-socorro, emenda já empenhada, que eu não quis obra, mas a manutenção, que está tão ruim, continua horrível. Eu consegui verbas para o esporte, construção e melhora da qualidade de várias estruturas do esporte em Ponta Grossa. Agora, o único prefeito de toda a região dos Campos Gerais que não me visitou nenhuma vez no meu gabinete em Brasília foi o nosso prefeito. Porque o acordo político que envolve, inclusive, família, não permitiu. Nós temos que deixar isso de lado. A cidade tem que estar em primeiro lugar. Tanto é que eu tive o apoio agora de vários deputados federais que compõem a nossa bancada do Paraná, que declararam apoio à nossa candidatura. E esses deputados federais, ajudando cada um pouco, nós teremos condições financeiras maiores do que se eu estivesse lá. E o melhor, para conseguir verba federal, é preciso ter projetos, é preciso que a prefeitura tenha uma equipe técnica, é preciso que a prefeitura tenha prioridade. Em 2015 eu garanti uma verba de 1 milhão de reais para a mobilidade urbana, que ia servir inclusive para coberturas de pontos de ônibus. 1 milhão de reais. Sabe o que aconteceu? Depois da verba garantida, a prefeitura perdeu, porque não tinha certidão negativa, como se estivesse na CIPROC. Então, o prefeito, antes de buscar recurso, tem que cuidar da sua casa. Ele tem que cuidar com uma equipe técnica responsável e ter responsabilidade na hora de aplicar esses recursos. Por isso, eu acredito que eu posso contribuir muito para a minha cidade, sendo prefeito, e tenho certeza absoluta que as pessoas vão entender esse projeto. Tá certo, estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no doc.com, encerrando aí a série de entrevistas com os candidatos, né, e a eleição aí dia 2 de outubro, fica a critério do eleitor aí decidir quem aí vai governar Ponta Grossa pelos próximos 4 anos. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Eduardo, por essa oportunidade de conversar com as pessoas. Quero dizer a todas as pessoas que esse é um momento muito importante da nossa cidade. É um momento que nós temos que ter consciência que ele valerá pelos próximos 4 anos. Por isso, independente do seu candidato, cobre, veja as melhores propostas, estude quem ele é, veja a sua ficha. E com isso decida junto com a sua família qual é o rumo que você quer de verdade. Se você quer ficar como está ou se você quer mudança. Muito obrigado, Eduardo.
Tá certo, então, essa foi a entrevista com o candidato da Rede à Prefeitura de Ponta Grossa, o deputado federal Aliel Machado. Vamos chegando ao final do nosso programa e o Doc.com aí presta esse serviço de levar a informação até você, telespectador, que também certamente é eleitor, para decidir aí e tem a possibilidade de ver o que os 5 candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa pensam da cidade. Esse programa estará disponível no nosso canal no YouTube, assim como todos os demais já estão lá. Se você quiser ver e rever aí as entrevistas, pode acessar o youtube.com/programadoccom. Estão também no nosso blog, no www.blogdodoc.com. Nós vamos chegando ao final. Um ótimo final de semana para você. Até semana que vem. Doc.com, você bem informado.